falar mais alguns comentários. Enfim, a pergunta é bem simples. A gente sabe que diversos cursos da história, da licenciatura principalmente, tem a disciplina de práticas de ensino de história, né? Então, como vocês acham que esse livro pode contribuir exatamente nessa disciplina de práticas de ensino? Como ele pode contribuir, se ele pode ter esse potencial de contribuição? Nos comentasse um pouco sobre isso dentro da universidade, né? Só ideias, divagações. Agora a gente já está no momento. Tá, não sei quem responde primeiro. Eu acho que eu vou responder primeiro, porque eu, como não sou professora universitária, eu fico até mais à vontade de dar pitacos, né? A Ana Flávia, ela dá aula, ela falar aqui já vira lei. Mas eu acho fundamental para a gente começar a pensar o lugar que a história tem que ocupar dentro dos planejamentos pedagógicos. Eu, para mim, sempre eu sou uma senhora, então eu sou de um tempo que a gente tinha mais ainda uma distância muito grande entre o currículo da licenciatura e a sala de aula real, tá? Então a gente passava, às vezes, o curso inteiro, 50 anos de graduação, para ter 2, 3 estágios no final, nunca era levado a pensar a prática educativa atrelada à produção do conhecimento histórico, ou, de alguma forma, ser provocado a pensar como eu posso usar uma fonte histórica em sala de aula para além da ilustração. Porque essa dicotomia que se criava e que ainda algumas universidades mantêm, força isso, tu pensar a fonte histórica como uma ilustração. Então, tu dá uma aula expositiva sobre um tema, explica, e bota lá uma carta de alforria para falar sobre liberdade. Isso é, de fato, discutir liberdade e possibilidades de liberdade para a população negra? Não, não é. Então, eu acho que o livro que o GEP organizou traz essas possibilidades para, inclusive, quem está na graduação, pensar, bom, como é que eu usaria isso na sala de aula? Será que eu posso dialogar será que eu posso dialogar com meus alunos lá do 6º ano sobre possibilidades de liberdade? Por exemplo, eu lembrei aqui, no 6º ano, um dos assuntos muito fundamentais na educação básica é a produção de conhecimento histórico. Como é que se faz o conhecimento histórico? Pensa que a gente pode levar para as crianças a possibilidade, olha só, tem aqui nesse livro, tem várias organizações aqui da cidade e tem algumas que a gente não sabe coisas sobre. Por que a gente não sabe coisas sobre? Porque falta fonte. Quais seriam as fontes? Então, perceba que a gente sempre tem uma possibilidade, a partir do livro, para trabalhar milhares de coisas. E pensar isso desde a graduação, para quem está aqui, ó, no outro lado da trincheira, já posso avisar, ajuda um monte, tá, gente? Porque depois a gente não tem muito tempo para refletir. É dar a aula, né? Sem muito tempo para refletir. Então, eu acho fundamental. Assim, como exemplo, como fonte, como possibilidade de trabalho e como possibilidade de reflexão sobre esse fazer historiográfico em sala de aula. Agora tá com a Ana que resolve. Bom, eu estava falando sobre esse livro com alunos da minha turma de prática de ensino de História 1, essa semana, né? E justamente porque, em prática de ensino de História 1, a proposta, eu montei a seguinte sequência, né? Em laboratório de ensino de História, eles vão ter que fazer um exercício de reposicionar o ensino de História no espaço escolar para além da sala de aula. Então, o projeto que eles precisam desenvolver é isso. Em prática de ensino de História 1, eles precisam produzir um material didático que, em diálogo com o que é previsto, seja na BNCC ou no currículo em movimento, que é particular do Distrito Federal, né? É algo específico ao Distrito Federal, eles precisam, então, promover uma espécie de revolta dos boxes. Ou seja, esses sujeitos, a partir de temas desafiadores, né, que são muito caros a esse campo dos estudos de emancipações e pós-abolição, eles vão ter, então, que ampliar, né, potencializar aquilo que já está, muitas vezes, na maioria das vezes, sinalizado no livro didático.
né? E aí, então, a ideia é justamente esta. E aí, depois de vivido esses dois momentos, em prática de ensino de História 2, o exercício sabe aquela coisa que vocês sempre falam de, o professor de História, ele não consegue, são aulas muito rasas, e, enfim, não trabalha, enfim, tacando pedra no próprio colega antes de experimentar o que é fazer isso, né? Então, assim, sabe aquilo que você falou, que vocês chegaram lá em Fundamentos de História, falando que era muito chato, o professor, né? Pois é, então, vai ter que, utilizando as experiências dos dois momentos de estágio, cria uma aula que faça referência a essas atividades do ensino de História para além da sala de aula, usando o material e ampliando. E você tem o quê? Seus 45 minutos. Então, aí, quando a gente está diante de tudo isso, esse material do GEPA mostra o seguinte: a produção do conhecimento histórico escolar, ela depende desse autodesafio constante dessa professora pesquisadora, né? E isso é possível. Ao mesmo tempo, como o livro mesmo demonstra, não necessariamente é uma tese de 600 páginas que vai ser utilizada em sala de aula. E o livro mesmo já organiza de modo que uma página dele inclusive, recurso para desenvolver uma reflexão que pode não só ganhar o ambiente da sala de aula, mas pode ganhar o ambiente da própria escola como um todo, né? E aí, para mim, é muito bacana esse livro, porque quando eu falo que ele constrange, é porque a gente sabe que na graduação, ainda mais essas disciplinas de prática de ensino, muito se fala, a gente quer aprender a ensinar da aula, mas são as disciplinas onde a gente mais acredita que pode fazer um trabalho ligeiro, né? Dá para fazer rapidinho. Não dá. E para não fazer esse trabalho, como dizem, nas coxas, é preciso desafiar, então, aquilo que se aprende nas outras disciplinas, né? O modo como você... É curioso, eu tenho observado isso, que é algo que é do processo, mas as reflexões do campo de emancipações e pós-abolição, elas estão fervendo nesses congressos e tudo mais, mas a gente ainda tem o desafio de alcançar os corações e mentes de professores universitários que não compõem o campo, né? Que, então, essa própria lei 10.639, ela ainda está sendo vivenciada como um desafio à reorganização das várias outras matérias do curso de História. E a gente acaba em pensar, no momento em que essa educação antirracista, esse ensino de história antirracista, é algo que está sendo constantemente colocado por força da LDB, a gente acaba tendo que fazer nessas disciplinas a imagem de trocar o pneu com o carro andando. Porque, inclusive, reposicionar esses debates sobre liberdade negra, cidadania, racismo, pós-abolição, tudo isso, é algo que a gente faz ao desafiar nossos estudantes a promover uma autoanálise da sua prática de ensino. Ou seja, essa reflexão antirracista que o livro sugere, né, ela é uma forma de... é um meio de formar um outro perfil de professor e professora de história que está sendo demandado desde 2003, né? E já estava sendo demandado antes, já na década de 90, com as próprias linhas gerais da LDB, mas que foi absolutamente reforçado com a Lei 10.639 e a 11.645. Então, tudo isso, para mim, assim, me faz... Observem o que esse livro está fazendo, tá, coleguinhas? Porque vocês têm algo para fazer e essa gente já não só montou o material, mas já está dando dica de como que entrega naquela fase posterior à de vocês, que é na prática de ensino de História 2.